dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo. Tudo bom, pessoal? Voltando aqui no YouTube com mais um vídeo, trazendo hoje a palavra de Deus para voltarmos a estudar junto o que Jesus nos ensina no livro de Mateus. Então, se você é novo aqui no canal, já te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, me conta como você está, deixa aqui nos comentários, me conta como você tem passado. Estava pensando aqui agora há pouco, né, de como é bom, né, a gente acordar todos os dias e poder ajudar pessoas. Como é bom nós estarmos sempre em constante evolução, porque é para isso que nós estamos no mundo. Jesus, ele veio nos ensinar a maneira como nós devemos ser, a maneira como nós devemos comportar e também nos redimir dos nossos pecados. Sabe, Jesus Cristo nos ensina a importância de nos tornarmos perfeitos como Deus é perfeito. Nós somos pessoas em constante mudança. Às vezes nós estamos progredindo, mas às vezes nós estamos regredindo. E isso muitas vezes está de acordo com as nossas emoções. Então é bastante importante nós nos policiarmos diante das circunstâncias das nossas vidas e tentar entender como é de fato que as coisas acontecem. Eu, desde o início do ano de 2024, desde quando eu entrei para o digital, desde quando eu estou na frente das câmeras, desde que eu estou na internet, tudo que eu tenho buscado fazer é isso, é ajudar pessoas. Inclusive no ano de 2024 eu cheguei a fazer 14 dias de jejum para ajudar pessoas. Então, que nós possamos sempre estar consciente de como é que as coisas acontecem, como que as coisas vão acontecendo e alinhar as nossas emoções de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as circunstâncias, de acordo com como é que as coisas acontecem. Para que nós possamos, né, estar cientes de que nós estamos aqui nesse mundo para evoluir, para ajudar pessoas. Nós estamos no livro de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Mateus. Se você tem a sua Bíblia, me acompanhe. Hoje nós vamos estudar a forma como Jesus classifica, né, quem é importante no reino dos céus, né? Ele também vai falar, o capítulo 18, a respeito do perigo do pecado, fala também a respeito da ovelha perdida, o irmão que peca, né, o poder de permitir e proibir através das nossas palavras, das nossas profecias, enquanto nós fazemos através da fé. E também fala a respeito do empregado mau. Vamos começar então. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Livro de Mateus, capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a essa criança, nunca entrarão no reino dos céus. Sabe, gente, eu gostaria de lembrar mais uma vez que a palavra bíblica, a Bíblia, ela é um livro sagrado. Sabe, ela é um livro sagrado escrito por profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Jesus. Não é um conto de fadas, não é um livro de historinhas, sabe, é algo sério, é algo muito sério. Tanto é que nós vemos a palavra se cumprir no nosso dia a dia. E todo o ensinamento de Jesus Cristo para as nossas vidas, ele deve ser levado a sério. Ele deve ser levado a sério, sabe? E quando nós começamos a levar a palavra a sério e nós começamos a cumprir o que de fato Jesus nos ensina, nós nos sentimos culpados quando nós erramos, sabe? Você se sente culpado. Você se sente indigno de estar na presença de Jesus. Então, você começa a entender de fato o que é ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você consegue de fato a viver experiências
experiências com Jesus. Por quê? Porque ele entende que você está levando a sério os ensinamentos dele. E isso é relacionamento verdadeiro com Jesus. A palavra de Deus é verdadeira. E quando ele diz aqui na palavra para que nós venhamos a nos tornar como crianças, ele está pedindo, suplicando para que todos nós, em todo o mundo, paramos de levar as coisas para malícia, sabe? De enxergar malícia em todas as coisas, da forma de nós interpretarmos as coisas com malícia, sabe? O que Jesus pede aqui é que nos tornamos como crianças, que não enxergamos malícia nas coisas, que não vemos malícia onde os nossos olhos batem, sabe? Você vê uma pessoa, você vê uma publicação, você vê um acontecimento, você vê uma situação, e Jesus, ele nos suplica para que nós interpretamos como uma criança, para que nos tornamos puras de coração, para que não vemos maldade naquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Você pode ver, olhar para esse coração e ter um entendimento de que eu estou apaixonada e que eu quero me envolver com alguém, e que esses corações aqui representam paixão por muitas pessoas, sabe? Com um olhar malicioso. Olha, ela está apaixonada por muitas pessoas. Eu estou dando só um exemplo banal assim. Ou você pode olhar para esses corações como uma criança olha, sabe? Olhar para esses corações e ver, olha só que lindo esses corações. Eles representam o amor uns pelos outros, como irmãos, sabe? Como crianças, como amigos, sabe? Então, esse é o desejo do coração de Jesus Cristo, sabe? Que olhamos para as coisas, olhamos para as pessoas, olhamos para tudo ao nosso redor com os olhos de uma criança. Então, ele deixa claro, inclusive, que se não nos tornarmos puros como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Veja como isso é importante, né? Nós mudarmos a nossa forma de enxergar as coisas, parar de enxergar malícia em tudo que é coisa, parar de ver maldade em tudo que é coisa e começar a interpretar as coisas com bons olhos, com os olhos de Jesus. Jesus, ele pegava uma situação ruim, às vezes até com maldade, e enxergava com olhos bons, sabe? É isso que ele nos pede, para que nós enxergarmos as coisas como uma criança, para nos tornarmos puras de coração como uma criança. Uma criança, às vezes o pai e a mãe estão lá batendo e a criança está lá abraçando o pai e a mãe, sabe? Isso é pureza de coração, porque ela não está tendo noção da maldade que ela está sofrendo e ela está ali junto ainda, né? Isso é se tornar como uma criança. Que nós possamos, né, que eu possa fazer isso, treinar diariamente a me tornar parecido com uma criança, que você possa diariamente se tornar parecido com uma criança no momento que você ver uma situação, tentar tirar os olhos da malícia e tentar entender aquilo com pureza, porque esse desejo de Jesus, esse ensinamento para que possamos entrar no reino dos céus. E isso é bíblico, gente, isso é verdade, isso acontece, isso vai acontecer, né? Continuando. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará recebendo a mim. Aqui nesse segundo versículo, no versículo de número 5, do capítulo do número 18, Jesus, ele está se referindo às pessoas que recebem outras pessoas. Sabe, a minha mãe, quando eu tinha 2 ou 3 anos de idade, agora eu não me lembro exatamente, mas a minha mãe, ela acolheu uma pessoa. Tinha uma menina aos 13 anos de idade que não tinha onde morar, sabe? Ela veio de longe, ela não tinha onde ficar. E minha mãe acolheu ela morou um tempo com a minha mãe e isso que a minha mãe não
tinha muitas condições na época e a minha mãe acolheu ela, sabe? A minha mãe, ela foi, sabe, uma pessoa que cumpriu esse princípio. Ela acolheu ela e ela morou com nós um bom tempo. Ela tinha 13 anos na época, eu tinha 2 ou 3 anos e ela cuidava de mim. Ontem ela esteve aqui, ela veio me visitar. Ela esteve visitando a minha mãe e hoje ela sente esse desejo também de cumprir com o chamado cristão, de servir, buscar almas para Jesus. Ontem ela estava aqui me contando sobre isso, do desejo que ela tem, desse mesmo desejo de buscar almas para Jesus, porque ela disse, assim como ela me falou ontem aqui, esse é o chamado cristão, sabe? É nós transferirmos amor uns aos outros, sabe? É nós transferirmos o bem. Isso é o chamado cristão. Então ela veio aqui me fazer uma visita ontem e eu me lembrei, sabe? Que esse versículo de número 5 do livro do capítulo 18 foi um princípio que a minha mãe cumpriu. A minha mãe recebeu ela. Então, e ela tinha 13 anos na época, ela era praticamente uma criança. Então, continuando, gente. O perigo do pecado. Quando estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Aqui Jesus fala, né, da importância, gente, de nós não desviarmos outras pessoas do caminho cristão. Não tentarmos tirar outras pessoas do caminho de Jesus com maldades, com malícias, com desvios. Semana meu ex-primeiro namorado me chamou para conversar e dizendo que eu estou levando uma vida radical, ou seja, ele está tentando me desviar, né, do caminho cristão. E o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que ai de quem fazer isso, que será punido por Jesus. Olha só. Ai do mundo por causa dessas coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas vão acontecer, mas ai do culpado. Então Jesus está dizendo aqui que as pessoas que estão no mundo tentando desviar as pessoas que estão no caminho de Jesus, que têm o chamado profético, serão punidas por Jesus. Gente, olha que sério isso. Olha que sério isso. Então, jamais, em hipótese alguma, se uma pessoa está no caminho cristão e está seguindo princípios e mandamentos, não tente desviá-la do caminho. Tente você entender o motivo por que ela está nesse caminho e tente também entender os motivos. No momento que você entender os motivos, você vai sentir o desejo de seguir esse caminho também. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra bíblica para nos entender o porquê, né? Motivo, razão, circunstância. Jesus quer tanto que andamos pelos caminhos dele. Continuando, no livro do capítulo 18 do livro de Mateus, versículo 8 diz assim: se uma das suas mãos ou uma dos seus pés faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos, sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés jogado no fogo eterno. O que Jesus está falando aqui, gente? Jesus está falando do pecado da masturbação, do pecado, todo pecado que faz com que você peque. Temos, eu já havia falado, né, de que quando nós vamos dessa vida para a eternidade, nós precisamos estar com o nosso corpo físico completo, sem ser jogado no fogo do inferno, parte dos nossos corpos. Então, que nós possamos entender que o pecado não é normal, gente. Que enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos vivendo aqui como seres humanos, com carne e osso, que é nada mais do que tecido, né? Nós possamos entender que nós temos um espírito que vale muito mais do que o corpo, porque é o espírito que vai viver na eternidade, não o corpo. O corpo daqui a um tempo, daqui a alguns anos,
vai se desmanchar debaixo da terra e o que vai prevalecer é o nosso espírito. Por isso que nós temos que estar cuidando do nosso espírito muito mais até do que o nosso corpo, sabe? Por isso é muito importante o jejum, gente, para que nós possamos nos livrar dos pecados, porque quando nós estamos com o nosso corpo fraco, nós precisamos fortalecer o espírito. E o jejum realmente é algo assim muito poderoso, muito poderoso. Quando você está em jejum, se abstém de comida e de bebida e você fortalece o seu espírito, você fortalece o corpo também, porque aí você tem o seu domínio próprio, sabe? E aí você não peca, você não perde partes do seu corpo espiritual. Isso é importante. O pecado não é normal, Jesus não normaliza o pecado. Toda vez que uma pessoa se arrependia e pedia perdão, ou que Jesus tinha misericórdia das pessoas quando pecavam e vinham pedir perdão dos seus pecados, Jesus sempre, muitas vezes dizia: você está perdoado, mas não volte mais a pecar. Ele sempre dizia: você está perdoado, mas não volte mais a pecar. Então, ele sempre enfatizava isso, do perigo do pecado. É sobre isso que nós estamos falando. Agora nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Sabe, muitas vezes não é Deus falando com a gente, muitas vezes são os nossos anjos que estão na presença de Deus e nos trazem recados de Deus, sabe? Às vezes, nossa, Deus fala com ela. Não, olha só, Jesus nos revelando aqui que os nossos anjos estão na presença de Deus e eles se comunicam com Deus e Deus manda um recado e eles nos comunicam com nós. É hierarquia, né, gente? É como um empregado aqui, que você está aqui, você tem seus empregados e você manda. Assim é Deus, o Altíssimo Rei que está no céu. Ele tem os anjos. Olha que lindo, né? O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar uma ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontra, fica muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que se perdem. O que são ovelhas, segundo a palavra de Deus? Somos nós, quando sentimos o desejo de andar em comunhão com Jesus Cristo. Quando estamos vivendo uma vida de princípios, de mandamentos, estamos seguindo os princípios de Jesus Cristo, nós nos tornamos ovelhas de Jesus. E nos tornando ovelhas de Jesus, nós sempre andamos juntos como ovelhas, sabe? Estamos sempre num ambiente onde as outras ovelhas estão. E não no ambiente onde estão os ursos, os lobos, sabe? Estamos sempre no união com outras ovelhas. Aqui também fala muito a respeito do ambiente, né, gente? Depois que eu parei de acompanhar algumas coisas aqui na internet, parece que eu me fortaleci na palavra. Porque o ambiente, ele nos molda, sabe? O ambiente, ele mexe com a nossa maneira de pensar. Ele confunde o nosso raciocínio. Então, é sempre importante nós entendermos que nós devemos estar num ambiente onde pessoas estão no mesmo sentido, assim como as ovelhas de Jesus Cristo, sabe? E aqui ele fala da ovelha perdida, daquela pessoa que segue princípios, segue mandamentos, que tem o chamado cristão, que está, né, com os frutos do Espírito Santo e que está perdida, ou que já esteve em Jesus Cristo e que está perdida. Quando um pastor encontra sua ovelha perdida, ele fica mais feliz do que as 99 que já estão no rebanho. Ou seja, quando uma pessoa volta para Jesus Cristo ou conhece a palavra de Deus, Jesus se alegra tanto por aquela única pessoa ter voltado para os caminhos dele, do que todas as outras que já estão no seu caminho, sabe? E nós que temos esse desejo
de evangelizar pessoas, sabe, de trazer mais pessoas para Jesus Cristo, nós devemos se alegrar de quando nós encontramos outras pessoas dispostas a fazer isso também, a trazer pessoas para Jesus Cristo. E ontem eu fiquei muito feliz, assim, da visita que eu recebi, dela me dizer assim, eu também tenho esse desejo, sabe, de trazer almas para Jesus. Eu fiquei muito feliz. É sobre isso. Continuando. O irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Gente, olha esse versículo do capítulo 18 do livro de Mateus. Eu vou ler de novo, você preste bem atenção. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Gente, o que a gente mais vê hoje na internet? O que nós vemos? As pessoas se metendo nos erros umas das outras. O que Jesus nos está nos ensinando aqui? Quando alguém pecar contra você e não contra o seu irmão, você só deve buscar justiça contra um erro de uma pessoa quando for contra você e não contra outras pessoas. Nós vemos o tempo todo várias e várias pessoas na internet, inclusive pessoas que pregam a palavra de Deus, se colocando no lugar da pessoa. E isso é errado, gente, porque Jesus nos ensina, ele nos ensina que nós só devemos, buscar acertar os nossos erros com a pessoa que pecou contra nós, com a própria pessoa que pecou, ou seja, entre os dois, e em particular ainda, sabe? Por quê? Porque se uma terceira pessoa se envolve, se uma terceira pessoa vem e começa a colocar lenha na fogueira, colocar foguinho, o que vai acontecer? Vai criar contenda entre muitas pessoas, gente. E o que é criar contenda? É um pecado que Deus odeia. Deus odeia que outras pessoas fiquem criando contenda entre as pessoas. Deus odeia isso. E o que Jesus nos ensina aqui? Que quando uma pessoa estiver com um problema com outra pessoa, as duas pessoas devem se resolver entre si, não outras pessoas em volta, sabe? Então, que nós possamos nos policiar, de parar de nos intrometer na vida das outras pessoas. Porque Jesus nos ensina aqui que quando duas pessoas estão em problema, é entre as duas que tem que ser resolvido, e não entre multidões. Porque isso é criar contenda, isso é dar falso testemunho, isso é proliferar o inferno na terra. Então, Jesus deixa bem claro, quando seu irmão pecar contra você, resolva em particular. Não é contra o seu amigo, não é contra o seu sócio, sabe? É contra você, entendeu? Então, assim, não se envolva aonde Jesus não quer que você se envolva, porque isso é a palavra, gente, e nós temos que cumprir com a palavra de Deus. Aí ele diz assim, contra você. Vá e mostre o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. E se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta um irmão. Ele está falando aqui, inclusive, das pessoas fazerem as pazes. Jesus, ele está sempre nos lembrando de que nós devemos viver em paz com as pessoas, de nós fazermos as pazes umas com as outras. Aí ele diz assim ainda, mas se ele não ouvir, leve com você mais duas pessoas para fazer o que mandam as escrituras sagradas, em particular, que tá falando, tá? Em particular, leve mais duas pessoas, não na frente de todo mundo na internet. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas.
Mas se a pessoa que pecou continuar pecando e não ouvir essas pessoas em particular, né? Porque Jesus diz aqui em particular, então conte tudo à igreja. Nesse caso aqui, gente, a igreja não são as pessoas que estão nos assistindo na internet. A igreja não é todo mundo, sabe? Jesus deixa bem claro que existe as pessoas que estão no seu caminho e as pessoas que não estão no seu caminho. Então aqui Jesus está dizendo, conte tudo à igreja e não a todo mundo, entende? Não a todas as pessoas, não a todo o público, sabe? Não faça um auê na internet, é isso que Jesus nos ensina, sabe? Você já parou para pensar sobre isso? Porque quando a gente publica, né, uma denúncia a respeito de uma pessoa na frente de todo mundo, a gente não está fazendo isso para a igreja, a gente está fazendo isso para aquelas pessoas também que estão contra a igreja. E quando nós estamos fazendo isso na frente de pessoas que estão contra a igreja, nós estamos colocando mais lenha no fogo ainda para que essas pessoas que estão contra a igreja se fortaleçam contra Jesus Cristo. Você tem noção disso? Sabe? Por isso que Jesus busca sempre a paz entre todos, sabe? Por isso que Jesus ele pede para que nós possamos nos policiar diante dos nossos erros e buscar a paz para que cessem as guerras, para que cessem os conflitos, para que as pessoas que estão contra a igreja de Jesus Cristo não se fortaleçam. Então, é muito importante o que está escrito aqui, nós refletirmos sobre o que está escrito aqui. Leve à igreja e não a todo mundo, sabe? E trate como uma pessoa que está cobrando os seus impostos. Então, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E eu afirmo a vocês que também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem as mesmas coisas em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, ali eu estou com eles. Olha que lindo isso, gente. Aqui fala, né, de quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, estamos seguindo princípios, mandamentos, estamos fortalecidos no Espírito Santo de Deus, estamos deixando fluir, né, os frutos do Espírito Santo para as pessoas. E existem mais pessoas nesse mesmo ambiente. Quando 2 ou 3 pessoas estão ali, em nome de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo se faz. Sabe, no ano passado eu fiz células, eu fiz reuniões com alguns missionários de Deus que estão na missão. E você sente quando a pessoa carrega o Espírito Santo de Deus, sabe? Você sente, você é dominado por aquilo de uma forma assim, sem explicação, sabe? É lindo demais, assim. Então a gente consegue identificar uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo e quando ela não é. E que nós possamos, né, gente, estar sempre caminhando com pessoas que estão em busca, né, de conhecer a palavra, de viver a palavra, de conhecer mais sobre o mundo espiritual, sobre a vida eterna. Somos carne e osso, e esse carne e osso daqui a uns anos não vai mais existir. E quem vai prevalecer será o seu espírito. E nós temos que ter consciência disso, de que o nosso espírito, ele tem maior valor do que o nosso corpo físico. E nós temos que cuidar dele. E a forma que nós temos que cuidar do nosso espírito é nos atentarmos a se livrar dos pecados, a se livrar daquilo que Deus não gosta, daquilo que faz mal. Gente, a palavra bíblica ela é matemática, sabe? Então você não precisa ter medo de nada. É só você fazer o bem, que o bem vai voltar para você. Isso é tão simples, sabe? Faça o bem e o bem volta para
você. Essa frase crianças dizem, sabe? Isso é muito óbvio. Se você fizer o bem volta para você. Se você fizer o mal se voltará contra você. Então, que nós possamos, ter consciência disso, que nós estamos aqui para fazer o bem e proliferar o bem uns aos outros. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Quem que é irmão, né, gente? Irmãos são as pessoas que estão unidas na verdade, que estão querendo seguir esse caminho, que seguem princípios, que seguem mandamentos, que não desobedecem os mandamentos de Deus. Agora eu te pergunto, por que você insiste tanto naquelas pessoas que não querem estar nos caminhos de Deus, que só passam a vida toda em pecado, mentindo? Sabe, eu vejo pessoas correndo atrás de pessoas que não querem estar no caminho de Deus, porque se quisessem estar, estariam cumprindo princípios, estariam cumprindo mandamentos, sabe? Isso é óbvio, sabe? Eu não entendo por que tanto disso, sabe? Se a pessoa quer estar nos caminhos de Jesus, ela vai estar. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Quem quer irmão? As pessoas que estão seguindo princípios e mandamentos. Não, respondeu Jesus, você deve perdoar 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram-lhe o que lhe devia, milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos os empregados, e a sua esposa e os seus filhos fossem vendidos tudo o que ele possuía, para pagar a dívida com o rei. Mas o empregado se ajoelhou diante do rei e disse: tenha paciência comigo, eu pagarei o que eu lhe devo, tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e resolveu perdoar a sua dívida e deixou que ele fosse embora. Então, o empregado saiu dali e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que estava lhe devendo 100 moedas de prata. E ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e disse: tenha paciência de mim, eu lhe pagarei tudo. A mesma situação se repetiu aqui. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr outro na cadeia até que pagasse a dívida. O que Jesus está mostrando aqui? Que uma pessoa tinha uma dívida muito grande com a outra pessoa, e a pessoa que tinha dívida muito grande com a outra pessoa resolveu perdoar a dívida e seguir em paz. E essa pessoa que foi perdoada da dívida também tinha uma dívida com outra pessoa menor e não quis perdoar, Aí o patrão se revoltou, continuando aqui, no versículo de número 32. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado injusto, você me pediu e por isso eu lhe perdoei tudo o que me devia. Portanto, você deveria também ter pena dele, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Então Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um de vocês não perdoar sinceramente o seu irmão. Aqui Jesus está falando a respeito do perdão, de nós perdoarmos uns aos outros, porque quando nós não perdoamos uns aos outros diante dos problemas que nós enfrentamos, diante das circunstâncias, é como eu falei lá no comecinho do vídeo, gente, nós possamos regular as nossas emoções
emoções de acordo com as circunstâncias e avaliar como é que de fato as coisas aconteceram, como é que de fato as coisas acontecem. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida que você não está conseguindo perdoar uma pessoa, comece a avaliar os fatos de tudo como aconteceu entre vocês, para que você possa entender os ocorridos, os acontecimentos, para que você possa fazer uma análise de cada acontecimento, de como foi que aconteceu. Aí sim, talvez você possa se sensibilizar a perdoar essa pessoa, porque só a gente entendendo detalhadamente os fatos de como tudo aconteceu que nós temos o nosso senso crítico aguçado para entender, não, de fato, essa pessoa, ela merece meu perdão. E mesmo que não mereça, né, gente, Jesus, ele nos ensina que nós devemos nos redimir e perdoar as pessoas para que nós possamos ser perdoados por Deus. Porque se nós não perdoamos as pessoas, Deus também não nos perdoará dos nossos pecados. E assim, viveremos em constante guerras. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer a paz entre as pessoas. Jesus quer a união da igreja. Jesus quer que as pessoas andem segundo os seus caminhos, buscando cada vez mais pessoas para o seu reino, buscando evangelizar cada vez mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a verdadeira verdade, né, gente? Que é a palavra de Deus, que é a eternidade, que é o nosso espírito fortalecido em Deus. Certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Comenta aqui pra mim o que você achou, quais são as suas opiniões a respeito de tudo isso que eu falei. Se você realmente se preocupa com o seu espírito, ou se você é só mais uma pessoa, uma alma vivente, querendo viver de qualquer forma aqui nesse plano físico, e que depois vai viver uma eternidade de tragédias. Então, tenha consciência a respeito disso, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, e o motivo pelo qual nós podemos comprovar de que a palavra é verdadeira é os acontecimentos espirituais que nós vemos acontecendo no nosso meio, no nosso dia a dia. Ela não é verdade. Então, espero que você tenha gostado. Desejo a todos vocês um excelente, maravilhoso dia e até amanhã.